Se as suas suculentas não estão crescendo, brotando, desenvolvendo, liberando para você aí a floração tão desejada como você quer, eu vou deixar para você a dica de hoje de alguns fertilizantes líquidos e foliar para ajudar aí, ó, na multiplicação. Vai liberar para você muita haste floral, principalmente agora no final do ano, para você multiplicar e ter bastante planta aí no seu cultivo. Mas também é para atender o pedido da amiga inscrita aqui do canal, que é a Maria Silva. Ela colocou assim: oi Marcos, seus vídeos são aulas para mim. Você pode falar sobre adubo foliar? O que me diz dos fertilizantes e adubos orgânicos? Aguardo sua ajuda. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. Então, para tirar a dúvida aí da nossa amiga Maria Silva, eu vou aproveitar enquanto eu faço aqui, ó, a retirada dessas hastes aqui, dessas mudas, para falar com você a respeito então. Por quê? Porque durante o ano tem uns períodos aqui que a gente usa adubos orgânicos e são muito bons, eu recomendo bastante. Porém, agora no final do ano, eu não utilizo muito adubo orgânico. Eu prefiro mais os adubos foliar e também os adubos líquidos, que você vai lá no substrato e coloca direto no substrato. E eu estou gravando esse vídeo justamente para deixar essa dica para você, para evitar alguns problemas que nós já tivemos aqui no cultivo, que é continuar usando adubo orgânico com muito material em decomposição no final do ano, e isso acabar prejudicando, porque nós sabemos que agora é um período de muita brotação, de muita floração, mas também é um período que vem também junto com a umidade do ar, com o aumento aí das chuvas, vem também muitos fungos e muitas pragas. Então, para evitar este acúmulo de praga, de fungos, e você ter mais prazer aí observando as suas florações, observando as suas plantas crescendo, desenvolvendo, multiplicando, é que eu vou deixar essa dica para você. Enquanto eu estou falando com você, você está vendo aqui, ó, muita floração, muito desenvolvimento, que é o que acontece quando a gente faz a adubação durante o ano aí, pelo menos uma vez por mês, um pouquinho, né, uma colherzinha ali para cada vaso grande. Tem suculentas, cactos e plantas que elas florescem o ano todo, né? Pelo menos uma vez por mês elas dão ali alguma floração. Mas já tem outras que elas têm a época certinha de florir e uma grande parte delas florescem agora na primavera. Florescem muito mais. Mas para ela chegar na primavera florescendo, liberando para você aí bastante floração, é importante que você use aí alguns adubos, alguns fertilizantes, né? Então, para o vídeo de hoje, eu separei alguns aqui que a gente utiliza, que dá muito certo. Porém, agora no final do ano, eu não utilizo adubos e fertilizantes orgânicos para evitar aí o acúmulo, né, de matéria orgânica no substrato, porque isso acaba juntando mais fungo ainda, né? Então, o que acontece? Quando você aplica o foliar, ele vai agir ali na folha, direto na folha, trazendo para ela os benefícios. Como é o caso dessa Fantôme aqui, ó. Essa Fantôme aqui, desde o dia que eu comecei a aplicar nela alguns fertilizantes foliar, eu percebi que ela começou a desenvolver muita brotação. Já é uma planta boa para brotar, mas começou a multiplicar muito mais. Como você pode ver aqui, ó, para todo lado que eu giro a câmera aqui, ó, tem Fantôme brotando, liberando várias mudas entre as folhas. Então isso ajuda bastante. E o melhor disso é que não leva material orgânico lá para o solo, principalmente agora no final do ano. Durante o ano não tem problema não, principalmente inverno e outono, em regiões que não chove tanto quanto aqui, não tem problema porque aí a gente consegue controlar a rega e então não fica muito encharcado o solo. Mas nesse período agora, da agora para frente, começa a aumentar a temperatura, com isso começa a chover mais. E daqui para frente agora é isso mesmo, é tomar bastante cuidado com essa questão aí do acúmulo de matéria orgânica no substrato. Além de tudo isso, é importante também retirar as folhinhas, né, que vão secando e caindo no vaso, porque elas também aglomeram muito fungo e muita cochonilha quando você regar ou quando começar a chover. Essas suculentas que eu estou mostrando para você, daqui a pouquinho eu vou preparar aqui um fertilizante muito bom para aplicar nelas via foliar, né, aplicando direto na folha. Vou mostrar para você a quantidade que a gente usa, como que a gente aplica, o horário, tudo direitinho, para você não ter dúvida, tá bom? Principalmente porque está chegando muita gente nova por aqui, amigos e amigas novas,
e deixando muito essas dúvidas para mim através dos comentários. E através dos comentários é que a gente vai formulando aqui os vídeos para atender você. Mas normalmente, antes de mostrar como preparar e como aplicar, eu mostro aqui alguns benefícios, e entre eles está essa questão aqui, ó. Como você pode ver, essa Letizia ela já é boa para brotar, mas fazendo esses procedimentos que eu vou passar para você daqui a pouquinho, você protege a planta enquanto você fertiliza ela. E para explicar para você bem detalhadamente agora, eu vou usar então o comentário aqui da nossa amiga inscrita aqui no canal, que é a Toninha Grossi. Ela colocou assim: oi Marcos, eu aplico sulfato de cobre. Gostaria de saber se faz o mesmo efeito do Fungitol. Então, para atender aí os pedidos da Maria Silva lá do início do vídeo e também da Toninha, é que eu fiz esse vídeo hoje para explicar bem explicadinho aqui, ó, sobre a questão de alguns fertilizantes. O primeiro fertilizante que eu vou apresentar para você aqui hoje e mostrar como preparar, como aplicar ele, é o sulfato de cobre, que ele é um mineral e ele é via foliar. Então eu gosto muito de usar ele, porque além dele ajudar a planta a ficar fértil para crescer, brotar, florescer, ele também protege a planta porque ele tem um teor de fungicida. Então o que acontece? Quando a gente aplica ele na planta, a planta pega lá os nutrientes, ela fica muito mais resistente, e planta resistente, planta forte, ela vai vencer muito melhor o ataque dos fungos. Não significa que não vai ter fungo ali no substrato e nem na planta. Uma hora ou outra vai aparecer, mas quando ele aparecer, ele não vai ser mais forte do que a sua planta. Ela vai estar resistente ali para aquele ataque, e aí ela vai superar, como muitas aqui superaram durante o verão passado e a primavera passada, né? Nós aplicamos aqui o sulfato de cobre também. E mesmo as que pegaram fungos, elas continuaram reproduzindo e dando muita muda, muita haste floral aqui pra gente. A forma de preparo é bem simples. Você pode usar uma colher pequena cheia para 1 litro d'água, ou então a ponta de uma colher grande, como eu fiz aqui, ó, para 1 litro d'água. Colocou, é só misturar bem misturadinho para fazer uma mistura homogênea aí, para na hora de aplicar não entupir o borrifador e também o pulverizador. Aqui o que eu faço? Eu estou fazendo um demonstrativo aqui para quem é novo e nova no canal, que ainda não viu a gente preparando, mas eu já deixo preparado uns 2 dias antes de fazer a aplicação. Porque quando você coloca ele na garrafa, igual eu coloquei aqui, ele vai dissolvendo aos poucos. Quando eu chego a pegar para colocar lá no pulverizador, ele já está totalmente diluído. Aqui, ó, por exemplo, tinha um pouquinho no fundo, mas ele não está mais o pó. Ele já está mais cremoso. Então, quando chacoalha, ele vira uma mistura homogênea, e quando coloca no pulverizador, ele pulveriza tudo ali sem entupir, como eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Esse que eu estou mostrando para você aqui está numa embalagem de 1 litro, e eu tenho um outro aqui numa embalagem de 2 litros. Então, eu já deixei preparado para o que eu vou pulverizar hoje, 3 litros aqui. Eu estou deixando para você essa dica de acordo com o que eu já vivenciei aqui, que no início eu comprava, preparava na hora de usar, e quando eu ia pulverizar, acabava entupindo ali o borrifador e o pulverizador. Depois que eu comecei a preparar uns 2 dias antes de usar, quando eu vou aplicar, ele está bem dissolvido, então ele não entope mais o pulverizador. Um exemplo que eu gosto muito de deixar aqui no canal quando eu vou falar do sulfato de cobre, quem acompanha o canal há muito tempo, lembra aí que na primavera passada, no verão passado, tinha dia que eu ia aplicar aqui o sulfato de cobre e a planta ela estava com fungo, mas ela estava com várias mudas. Um exemplo delas é essa daqui, ó, que é a híbrida laranja. Teve um dia que eu fiz a aplicação dele aqui, mostrando aqui no canal, ela estava toda rodeada de pinta preta, daquela mancha negra, né, o olho de pombo. Mas ao mesmo tempo que ela estava rodeada de pinta, ela também estava liberando haste para dar mudas. Ou seja, quando você faz a aplicação desses produtos, mesmo atacada de fungos ou de praga, a sua planta continua reproduzindo. Como é o caso aqui, ó. Aqui ao lado dela tem algumas mudinhas que foram feitas dela, e olha para você ver como que elas todas estão desenvolvendo bem durante o ano. Então, talvez se eu não tivesse feito isso no verão passado, na primavera passada, talvez hoje eu não teria aqui, ó, essas mudas em volta aqui da planta mãe. Então, por isso que vale muito a pena fazer a aplicação, porque mesmo que a sua planta esteja atacada ali naquele momento,
você vai garantir mudas dela para se der problema numa ou na outra, você ainda continua aí com a espécie no seu cultivo. E uma outra coisa também que eu gosto muito de destacar aqui é quando a gente usa um fertilizante legal, bacana como esse daqui, para fertilizar a planta, a gente consegue começar a ter baciadas das plantas que a gente deseja, né? Como é o caso da Letícia, que a gente tanto quis, hoje a gente tem baciadas dela por aqui, tem também a Antíqua, tem também as pendentes, tem várias suculentas aqui, ó, que a gente começou com uma muda e hoje a gente tem baciadas, floreiras cheias aqui, justamente por fazer esse tipo de procedimento. Então agora na sequência eu vou fazer a aplicação para mostrar para você. O nosso aqui, ó, já está diluído, já está prontinho então para poder colocar no pulverizador. E agora, ó, tá claro aqui, mas eu vou mostrar para você atrás de mim aqui, ó, já está formando aqui o pôr do sol, porque já é 5 e pouquinho. Então daqui a pouquinho o sol se põe e é nessa hora que eu faço a aplicação, porque quando você faz a aplicação do fertilizante sulfato de cobre ao final do dia, quando o sol já está se pondo, quando você aplica na planta, daqui a pouquinho vai escurecer e assim que escurecer, a planta ela vai abrir a boquinha dela, que é o estômago, para poder absorver o que foi jogado sobre ela. Se você é novo e nova por aqui, talvez você ainda não me ouviu falando da questão dos estômatos. Os estômatos eles são microboquinhas que tem em cada folha da planta, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então é bem importante quando a gente for aplicar qualquer produto, a gente aplicar tanto na parte de cima da folha quanto na parte de baixo, na planta toda na verdade, porque ao abrir esses estômatos, essas microboquinhas, elas vão absorver tudo que você jogar aqui, ó, e aí rapidamente a planta desenvolve e fica lindona. Muitas pessoas deixam nos comentários que já tem feito de tudo e a planta não cresce, não desenvolve. Então fica para você aí, ó, mais essa dica, de repente essa daqui vai ajudar então a desenvolver como você deseja a sua planta. Uma outra informação muito importante também, que as pessoas deixam muito nos comentários, teve um dia até que uma pessoa, depois que eu mostrei aqui o sulfato de cobre, a pessoa colocou um comentário lá que fez do jeito que eu fiz e que acabou manchando as plantas todas. E a pessoa estava toda desesperada lá, achando que tinha queimado, que tinha estragado a planta dela. E na verdade não. Eu vou mostrar para você depois, no dia seguinte, como que as plantas ficam depois que você aplica o sulfato de cobre. Porque aqui, ó, eu estou aplicando ele em forma líquida, então naturalmente a planta fica toda molhada. Vai escurecer daqui a pouco e durante a noite tudo isso vai absorver, vai secar e no dia seguinte ela vai amanhecer toda manchada porque as gotículas que caiu em cima aqui vão secar e vão deixar o sulfato depositado em cima da planta. Então é natural que ela fique manchada mesmo. Então dessa vez eu faço questão de aplicar agora, ao final do dia, e aí eu vou continuar a gravação amanhã de manhã, de preferência se tiver sol, para também tirar a dúvida de muitas pessoas que muitas vezes falam se aplicar assim no outro dia, na hora que o sol sair, se não vai queimar a planta. Aqui normalmente quando a gente faz a aplicação, durante a noite realmente absorve tudo, e no outro dia quando o sol já começa, 6 horas da manhã, ele já começa batendo em todas elas. Então aquele solzinho da manhã também, ele não vai prejudicar mesmo se tiver ainda algum restinho aqui no meio da planta. Até o sol esquentar para valer, aquele pouquinho dele da manhã é o suficiente para ajudar a absorver o restante sem queimar a planta. Por isso que é tão importante quando a gente vai assistir um vídeo de dicas assim, é importante a gente assistir ele do início ao fim, porque se você pular uma informação importante no meio do vídeo, você pode fazer alguma coisa errada e acabar prejudicando a planta, né? Mas então, como prometido, eu vou fazer o seguinte, estou terminando aqui já de fazer a aplicação e agora eu vou deixar aqui, porque já vai escurecer daqui a pouquinho, não tem como continuar gravando o vídeo. E aí eu vou deixar fazer o efeito que tem que fazer durante a noite e volto de manhã para poder mostrar para você. Ó, como prometido, já voltei então no dia seguinte, ó, o sol já está aqui no céu, já é 7 e pouquinho da manhã. E olha aqui para você ver o resultado, ó, as mesmas que eu apliquei o sulfato de cobre. Olha para você ver como que elas estão todas bem manchadas mesmo.
Então, ó, quando você vê uma situação dessa aqui, não significa que prejudicou a planta, que maltratou a planta, não. Isso aqui é o sulfato de cobre, que a planta absorveu tudo que ela precisava e o restante ficou depositado aqui em cima das folhas. Mas mesmo esse que está aqui agarrado na folha, continua protegendo ela contra fungos, contra pragas, e sem falar que continua fazendo a nutrição dela, né? E aí, ó, a planta vai desenvolvendo, vai ficando bonita. Quando ela está manchada assim, ó, não é legal nem de ficar mostrando. Eu, pelo menos, não gostava de gravar quando eu aplicava o sulfato de cobre, porque realmente a estética da planta não fica muito bacana, não fica muito bonita, ela fica toda manchada, realmente. Mas isso aqui, daqui 3 dias vai chegar o tempo de eu regar, que falta 2 dias completos ainda para a rega. Daqui uns 3 dias, então, eu vou regar. A hora que eu fizer a rega, a maior parte desse excesso que ficou por cima aqui já sai na rega e a planta fica limpinha. E o mais incrível é que na hora que a gente termina de regar, que ela fica limpinha, você já consegue ver o viço na planta, a saúde na planta, e é como se você pudesse ver ela agradecendo a você pelo que você fez por ela, porque elas ficam muito bonitas quando a gente rega e tira esse excesso aqui, ó. Você vê a planta bem viçosa, bem bonitona. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui de novo ao lado aqui, ó, a baciada de Letícia. Olha para você ver, ó. Mesmo sem lavar, a gente já consegue perceber que ela já está bem mais brilhante e já dá para perceber que ela gostou do produto que foi aplicado nela. Aqui agora ela vai só desenvolvendo cada dia mais brotação e cada dia mais crescimento e mais desenvolvimento. E também floração, porque ela também dá haste floral, inclusive ela já está com algumas aqui. À medida que for abrindo, eu vou mostrando para você que acompanha o canal. Como o sulfato de cobre, ele realmente mancha a planta quando você aplica ele, mas essa mancha sai na próxima rega, eu fiz questão de demorar um pouquinho mais na explicação para tirar essas dúvidas, porque tem pessoas que ficam realmente muito braba, achando que prejudicou a planta. Mas agora eu vou falar para você um pouquinho sobre outros fertilizantes. Tem esse aqui, ó, que é o 414-8, que é um NPK líquido. Não importa a marca, né? Aqui eu estou mostrando, mas não faz diferença a marca. O importante é que seja o 414-8 ou 10-10-10 e que seja via foliar também. Aqui eu coloco uma tampa dessa daqui, ó, num litro d'água e também faço o mesmo procedimento. Eu pulverizo ali a planta toda, o caule, o substrato, sem problema nenhum, porque fazendo assim agora no final do ano evita realmente o excesso, o acúmulo de matéria orgânica no solo. Não quer dizer que eu não vá continuar usando os outros, eu vou continuar, porém, de forma líquida, sem deixar cair muito resíduo lá no meio do substrato, agora no final do ano. Tem esse aqui também, ó, que é o Forte Suculentas, esse já é via solo, esse coloca uma tampinha para 1 litro d'água ou 2 litros d'água, se você preferir, e vai direto lá no solo e aplica no solo ali entre uma planta e outra, né? Esses daqui é importante frisar para você, deixar bem forte a informação, que esse você não pode jogar em cima da planta. Quando vem escrito assim, ó, via fertirrigação solo, significa que mesmo ele sendo líquido, você precisa aplicar ele lá no solo, lá no substrato. Se você jogar esse aqui em cima da folha, você acaba queimando e prejudicando a sua planta. Então é bem importante, quando você for comprar, você lê no rótulo aqui, ó, se é fertirrigação solo ou se é foliar. Ô Marcos, então quer dizer que agora nesse período não pode usar farinha de osso, porque ela é um material orgânico, não pode usar torta de mamona, que é um material orgânico? Pode, porém, no meu caso aqui, quando eu vou usar no final do ano esses tipos de adubo e fertilizante, eu uso ele de forma líquida, contendo ali aquele resíduo, aquela matéria orgânica, para levar o mínimo possível de matéria orgânica para o substrato agora no período de primavera e verão. Porque vai aumentar a chuva com certeza, independente de qual região a pessoa mora. O Brasil ele é um país tropical, então tem as 4 estações igual em todos os estados. Então uma hora ou outra vai acontecer aí o que eu estou falando aqui, que é aqueles dias de muita chuva, 15 dias de chuva. Tem pessoas que falam para mim que chove mais de 30 dias. Então nesse período é muito importante que o seu substrato esteja bem pobre de matéria orgânica, de matéria em decomposição, porque é exatamente isso aí que as pragas e os fungos adoram.
E essa informação ela é importante para qualquer tipo de cultivo, mesmo que a pessoa cuide de planta em estufa. Essa informação ela é importante porque o fungo ele acaba aparecendo em locais fechados. Por exemplo, você às vezes tem um pacote de alimento, um pacote de bolo fechado na embalagem plástica dentro do seu armário e quando você abre aquele bolo está mofado. E todo tipo de mofo é fungo. Então significa que não tem um local exato que eles não vão chegar. Eles chegam em qualquer local, nos períodos de umidade. Então, por isso que é importante a gente não acumular muito resíduo, muita matéria orgânica no meio da planta nesses períodos. Inclusive, no final do vídeo agora, quando terminar, eu vou deixar aqui 2 telinhas com a opção de 2 vídeos. Um deles é sobre o substrato que a gente usa aqui no final do ano, na primavera e no verão, com o mínimo possível de matéria orgânica. A única matéria orgânica que tem lá é, no caso, o carvão, o isopor e também a casca da mamona, a casquinha, Porque a casquinha eu faço a carbonização dela aqui e ela vai servir como nematicida. Então ela vai ajudar ao invés de piorar. E como ela já é carbonizada, tudo que é carbonizado tem efeito fúngico. Então os fungos não vão querer aproveitar aí de um material que foi carbonizado. Mas se durante o vídeo aí você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida. E aproveita também e deixa aí de onde você assiste, para a gente saber até onde chega o nosso conteúdo. Falando em comentário, eu quero deixar um abraço hoje aqui para minha amiga inscrita aqui no canal, a Sônia, que ela deixou o comentário e pediu para mandar um abraço para ela, que ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço especial também para a Joseli, que ela colocou o comentário e colocou que queria um abraço e que ela é de Cataguases, Minas Gerais. E um abraço especial também para Mara Produtos, ela colocou o comentário dela e colocou que ela é de Vitória, no Espírito Santo. Então um abraço aí para as amigas inscritas aqui do canal, para Minas Gerais no geral e para o Espírito Santo também no geral, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que precisa dessa dica, porque fazendo isso o YouTube entende que você gostou e toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, ele manda para você nas notificações, tá certo? Combinado? Então tá bom então. E para você que ficou até o final do vídeo, que é sempre o meu companheiro e a minha companheira por aqui, eu agradeço aí pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.